Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo os capítulos 23, 24, 25, 26 e 27. Do capítulo 23 ao 27. E Davi está preparando cada um daqueles que vai servir, preparando e separando, cada um daqueles que vai servir na casa de Deus. Então, ele separa ali os sacerdotes, ele separa os cantores, ele separa os porteiros. Então, ele separa cada um na sua devida função e coloca lideranças sobre essas pessoas. Então, nenhuma pessoa, nenhum grupo ficou sem uma direção, sem uma liderança, sem uma cabeça, e cada um tinha uma função. Isso não é extraordinário? Assim, do que é que isso está falando? Ele está falando que na casa de Deus há uma organização. Então, a casa de Deus não é uma bagunça. Nosso Deus não é um Deus bagunçado. Nosso Deus é um Deus organizado. Mas não é uma organização meramente humana, mas algo que vem do Espírito de Deus. Então, quando Deus criou a terra, e a palavra de Deus diz que ele fez separação entre terra e água, entre o céu e a terra, entre águas e águas, né? Então, até no planeta, águas doces estão no seu lugar e águas salgadas estão em outro lugar. Então, você percebe que Deus, pela sua palavra, colocou cada coisa no seu devido lugar. Então, isso fala que o nosso Deus é um Deus organizado. E assim como foi no templo ali de Davi, que representa a casa de Deus, a igreja do Senhor também é organizada. Então, aí você tem os pastores e lideranças e todas as pessoas ali estão debaixo de... Cada um está debaixo de cuidado, de forma que ninguém fica sem ter um discipulador, alguém que fala na vida dele. Então, assim, é a maneira como a família se organiza. E assim também a nossa casa. Você sabia que na sua casa, você como homem de Deus, como marido, você tem um papel e uma função específica? E que a sua esposa não tem as funções que você tem. Assim também você, mulher de Deus, tão amada do Senhor, tão submissa a Ele, você também tem um papel dentro da sua família, assim como os filhos. Quando é que tudo se torna problemático? Quando nós não andamos nessas direções de Deus, de organização de Deus. Quer dizer, alguém no meio disso, né, diz assim, eu acho que as coisas não devem ser assim. Né? Isso aconteceu lá no Éden com a queda do homem, quando Deus dá os seus limites, organiza tudo, coloca ele no jardim, mas quando Satanás chega com aquela voz, ele está dizendo, olha, as coisas não poderiam não ser assim. Né? Você poderia comer desse fruto e ser independente, fora dessa estrutura ou dessa organização de Deus. Assim. E ele fez a entender que o homem estava aprisionado, mas não. Assim, tudo que flui vida é organizado, não é desorganizado. Amém? Então, assim também é a sua casa. Então, o marido, o homem da casa, ele tem um papel. É através do marido que se tem em casa os limites, é através do marido que se tem em casa a provisão, é através do marido que se tem em casa a direção. Então essas coisas estão no homem, é com ele que está a visão, percebe? Isso faz parte da estrutura até do homem, física, né? Desde a estrutura física como outra, maneira mental, ou da alma, como Deus criou o homem, estou falando da pessoa do sexo masculino, então ele tem esse papel, enquanto a mulher ela tem um outro papel, ela tem um papel de conexão, ela tem um papel de aproximar relacionamentos, ela tem uma função de organização, de estruturação da sua casa, assim, porque o homem, ele ganha recursos lá fora, mas a esposa junto com ele ajuda a administrar aquilo que é recebido. Então, cada um está no seu devido lugar. E quando cada um está no seu devido lugar, a vida flui. Então, assim, onde há bagunça, a vida não vai fluir. Mas onde tudo é organizado, amado, aí a vida de Deus flui. Então, a organização, o papel, ali como Davi está demonstrando, ele tem um benefício, né? Então, para que flua a vida de Deus. E para que todos possam servir naquele papel que foi designado. Amém, meu amado? Então, pensa nisso e traz isso para a sua vida. Nosso Deus é um Deus organizado, a sua casa deve ser uma casa organizada. Se não é, peça direção ao Espírito Santo, ele vai colocar cada coisa no lugar. Quando Deus chega na nossa vida, ele coloca cada coisa no devido lugar. Se a casa está uma bagunça, ele chega para arrumar a casa. Agora, eu tenho que deixar, eu tenho que me submeter, eu tenho que dizer, Senhor, faz a tua obra, coloca cada coisa no devido lugar, faz a minha casa ser organizada. E assim é em todo lugar, na empresa, na escola, com tudo que você estiver envolvido, ali deve existir uma organização e ali deve fluir a vida de Deus. Amém? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.